existem os arquivos públicos, sobretudo dentro da universidade, que isso começa a ser feito, é para lá que esses documentos têm que ir mesmo, né? Tem que ter um espaço, tem que ter um lugar e tudo mais. Então, por enquanto, o trabalho é esse que eu mostrei. Mas daqui a pouco eu creio, até os meninos do Cidade diziam, né? A gente vai ver o que vai ficar aqui e o que vai sair. E o que vai ser descartado. Inclusive, quando ele falou isso, eu falei, você enlouqueceu, né? Descartar documento. Aí ele falou, não, olha, tem, por exemplo, listas de 8 quilos de café, não sei o que, não sei o que. Eu falei, mas esse é documento, isso é fonte. Tanto que eu terminei com 2 alunas bolsistas agora a lista de materiais que os professores pediam no século XIX para a província de Goiás. 1 ano de trabalho. A partir daquela lista, tem pista de como que a escola funcionava. Aí ele disse, não, mas isso aqui pode estar em outros espaços. Então a gente vai descartar o que já está em outros espaços que é repetido. Mesmo assim, né? É meio complicado. Margarida quer comentar. De segurança e documentação, você vai ter que ir para cá. Não, é só porque essa questão que você levanta, a gente viu muito lá no CPDOC, não sei se você conhece lá. Ali você tem uma estrutura, né, que eu não diria que nós da universidade não estejamos no sonho com aquele espaço. Só que eu concordo um pouco com a Diane, quer dizer, quando a gente no Centro Memória Viva, nesse projeto, a gente começou a pensar o que cabia desse latifúndio, a nós que estamos nessa área, né? De fato, a gente não pensou em nenhuma hipótese de aí nos transformarmos num espaço de acervo. O NEDESC, o que vocês viram ali é o real, ele não tem nenhuma condição de climatização, ele não tem nenhuma segurança térmica, nós estamos apavorados, porque a gente retira aquilo dali e põe no CIDARC, nós corremos o risco de perder os 50 anos de memória da faculdade, essa que é a verdade. E nos últimos 15 anos, o que vem ocorrendo é o seguinte, toda aquilo que é a dinâmica da vida acadêmica incomoda as secretarias dos programas e desce para lá. Então, assim, nós estamos numa condição em que há uma grande mistura ali dentro, do que efetivamente é histórico, do que efetivamente é documento de arquivo da universidade, e não é da faculdade, é da universidade. Você tem ideia, nós começamos com Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, a documentação que já está naqueles armários divisantes, toda ela catalogada, é da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e esse não é um patrimônio que é da Faculdade de Educação, né? Ele é da universidade. Então isso a gente se separou um pouco meio de campo. Essa preocupação com a climatização, essa preocupação com o espaço onde vai ficar, nós entendemos que é da universidade e é do CIDARC, né? Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que ver com a documentação que aí as nossas pesquisas vão juntar, o que nós vamos fazer dela. A princípio, a nossa ideia é, como CPDOC, referenciar onde ela fica. Então, o que a gente faz é identificar, digitalizar, disponibilizar o possível e referenciar. Mas, em absoluto, dá conta de imaginar um lugar que nós vamos conseguir as condições ideais para estar colocando isso, né? Uma outra coisa que a gente já enfrentou, né? Você disse que é de qual área? Eu sou da Não, mas acho que é um colega da biblioteconomia, né? De arquivo também? Biblioteconomia, né? Então, lá na oficina que nós temos no Arquivo Nacional, nós tínhamos colegas da biblioteconomia e colegas do arquivo, né? Arquivistas. E aí um diz uma coisa, outro diz outra. Então, nós estamos entendendo também que nessa lógica de como é que você vai tratar o documento, referenciar o documento, há visões ainda que precisam ser compartilhadas, a gente entender como é que nós vamos fazer isso. O que a gente já entendeu? Que se é para ser um centro nacional, ele não pode ser do umbigo de Goiás. Então não vai ser pela província de Goiás que nós vamos decidir, né? Aí por isso nós estamos entendendo que nós vamos discutir nacionalmente como isso vai ser colocado para que haja condições de ser feito, ter uma visibilidade nacional. Por isso é que eu dizia na apresentação que nós já vencemos aquela fase de 3 regiões. Agora nós estamos na queda de braço para os companheiros que querem ser estadual, receber o dinheiro e botar no bolso, e a gente insistir que nós temos que ter uma lógica nacional coordenada regionalmente para a gente dar conta de ter os procedimentos básicos definidos, né? Não é muito simples, né? Porque é uma série de questões em jogo. Lá das referências que nós ouvimos, dos projetos que estão em curso, talvez um lugar que hoje tenha mais visibilidade
cidade que tem a preocupação com isso que você está se referindo é o Rio de Janeiro. O projeto que o Rio de Janeiro construiu, ele está com uma casa, que é uma casa numa área nobre do Rio de Janeiro, e que essa casa foi doada ao UERJ porque há uma lei municipal e que todo o patrimônio que não tem herdeiros tem que ser doado à Universidade do Estado. E aí, essa casa, no caso desse, que está doada para a UERJ, eles vão repassar essa casa para o centro de EJA lá, e ela vai ser intitulada Casa do Trabalhador, e ali sim, eles pretendem ter um espaço, né, que vai ter um espaço reservado para documentação. O que vai para lá já tem um complicador, não sei se você sabe, mas uma das maiores bibliotecas que nós temos na área da EJA é a Biblioteca do Mobral, com mais de 40 mil volumes. E aí, esse material está guardado há mais de 20 anos num porão de uma escola Pedro II. E aí, nessa ideia de levantar o Centro Memória Viva, foi que o pessoal conseguiu localizar, que esse acervo já tinha sido dito que ele tinha sido exterminado, que tinham jogado lixo, que tinham botado fogo, como fizeram com os documentos em Goiás. Quer dizer, a nossa documentação de EJA de Goiás, até a década de 80, 1985, ela foi toda queimada. Botaram fogo. Era velha e estava ocupando espaço. E aí, o que aconteceu lá com a Biblioteca do Mobral é que ela ficou de fato guardada. Esse espaço é um espaço que não tem nenhuma condição, porque ele teve ali infiltrações e mofo. Então, isso eles vão tratar e colocar nessa Casa do Trabalhador, que vai ter um espaço com essa possibilidade aí de ter a luminosidade correta, a climatização correta, mas isso é uma coisa que a gente acha que não vai dar conta de fazer, não. Em alguns dos projetos que nós ouvimos, há até um interesse de parte dos documentos ficarem guardados, e aí a gente também foi lá aprender com o pessoal do CPDOB, aquelas caixas que são feitas para poder garantir a baixa luminosidade, aquela coisa que eles ensinaram lá para nós. Mas eu acho que muito disso ainda está por ser definido o que vai ser a sobrevivência do centro em cada estado, né? Eu acho que isso não é uma coisa que a gente bateu matéria e disse vai ser assim. No nosso caso, em Goiânia, nós vamos ter a documentação que for doada, guardada, organizada no NEDES. Só que não é o NEDES que vocês viram hoje, porque aquele lá não guarda nada, vocês estão vendo, né? Então, o que a gente pretende aí no nosso horizonte é, de fato, fazer uma reforma física neste espaço para garantir um mínimo de cuidado para que o material que vai ser tratado possa ficar lá até o momento que estiver sendo tratado e depois retorne para quem doou, para o espaço que foi doado, ou permaneça ali. Como nós ainda não vivemos esse momento, a gente não está ainda, né, preocupado com o que nós vamos fazer. Eu já sei que a reforma não podemos ser nós a decidir. Porque para olhar o espaço que nós temos e dizer o que tem que fazer, nós precisamos do pessoal da área para dizer, olha, talvez esse ambiente aqui vocês separem para um espaço de fotografias, de imagens. Então, essa é uma questão que, como a Diane disse, o SIDAC é que está nos orientando e ajudando a gente a entender o que pode ser feito, né? Mas também nós já entendemos que não dá para querer substituir a biblioteca da universidade, não é nosso papel fazer isso. E aí verificar, de fato, tudo que a gente puder virtualizar, porque a gente está achando que esse é um meio que vai se publicizar mais a cada dia, e a gente tem que garantir o acesso público do máximo possível que a gente produzir, né? Mais alguém? Família? Só lembrando que mesmo que a gente conseguisse colocar no virtual, isso precisa ter um acompanhamento, né? Isso precisa ter o cuidado. Porque no caso do Museu Virtual da Educação em Goiás, foi uma pesquisa de 5 anos. E que foi, com autorização da universidade, foi postada, né, no site da Faculdade de Educação, e numa reformulação do site da universidade, inclusive da educação, eles tiraram do ar e ao retornar, parte do material não voltou. Né? Então, assim, são cuidados que a gente tem que ter, inclusive com a questão de ter backup. Né? Durante essa pesquisa dos 5 anos, nós tivemos o computador da pesquisa, que era o único que a gente tinha roubado. Tá? Então, a gente conseguiu recuperar parte dessa documentação porque a gente tinha backup e outra parte porque a gente tinha o material, o acervo real.